Valéria Wanda Xavier Nunes. Valéria é escritora, professora de língua portuguesa, aposentada. Valéria é uma mulher, é mãe, nascida em 27 de janeiro de 1956. Se formou em letras bem jovem, na Universidade Estadual da Paraíba. Apesar de hoje estar aposentada, Valéria continua se dedicando à literatura, à escrita. É a 7ª filha entre 12 irmãos, frutos do casamento de Lorival Xavier Pinto, funcionário público, e de Tarsila Ana Pinto, professora, e herdou dos pais o gosto pela leitura, a vaidade, o gosto pela dança. Seu pai e todos os irmãos são exímios dançarinos. Seu pai era um amante de cinema, assistia regularmente a filmes, um leitor assíduo do Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco e das revistas Seleções que circulavam na época. E os olhos de Valéria, encantada com esse exemplo do seu genitor. Valéria diz que sente muito por não ter a presença do seu pai, presenciando sua escrita e suas obras literárias, o seu desenvolvimento na literatura contemporânea. Valéria publicou por muito tempo no Jornal da Paraíba, no Diário da Borborema, no período intenso onde essas folhas circulavam. Valéria contribuía com suas crônicas. E a autora continua falando do pai com muito orgulho e com muita saudade, lembrando das histórias que o pai compartilhava com ela e com os irmãos. E a história que ela mais gostava era que ele conheceu sua mãe quando foi convocado para ir à Itália lutar contra os aliados na Segunda Guerra Mundial. E que quando saltou de paraquedas numa cidadezinha, caiu no quintal da casa da mãe, e que quando ela viu o homem caindo, se apaixonou perdidamente. Claro que isso é mentira, exclama a autora, mas se ele contava com tanta veracidade os assuntos sobre a guerra que as crianças acreditavam. Eram histórias incríveis e talvez por isso a Valéria sente uma verdadeira empatia pelos personagens de história cujo tema versa sobre a Segunda Guerra Mundial. Muito jovem ainda, Valéria casou-se com o seu atual marido e companheiro de vida, Francisco Nunes de Farias, a quem chama carinhosamente de Chico. Hoje aposentado do Banco do Nordeste, mas continuam juntos nessa vida já há 50 anos. Apenas em 1977, Valéria foi morar em Campina Grande. Valéria e Francisco Nunes são pais dedicados de 3 filhas, Poliana, Juliana e Luciana. Elas deram de presente para Valéria e o Chico 6 netos: Maria Clara, Arthur, Heloísa, Mariana, Marcelo Filho e Luca, e considera os genros os filhos que Deus não permitiu que tivessem, Vladimir, André e Marcelo. Foi em Campina Grande que Valéria continuou sua faculdade, que começou em Caruaru, Pernambuco, tendo a sorte de ser aluna da acadêmica Elizabeth Marinheiro, da professora Dosiar, do professor Jackson Agra e Antônio Moraes, e tantos outros com os quais aprendeu muito bem o ofício de escrever, o que fez com que chegasse com muito orgulho à Academia de Letras de Campina Grande, a qual a Valéria é tesoureira, né? Casa Amaury Vasconcelos. Hoje aposentada, Valéria brinca com o tempo, aproveitando para ler muito mais, para escrever, para se dedicar à arte da escrita. E, logicamente, curtir a família e viajar. Nessa conexão com a literatura e escrita, em 2006,
quando começou escrevendo crônicas e artigos de opinião que foram publicados nos jornais de Campina Grande e transformados em seu primeiro livro, publicado em 2009, de forma independente, chamado Retalhos de uma Vida. Foi exatamente o seu primeiro livro. Nele, ela conta histórias de sua vida e faz reflexões sobre temas do cotidiano. Em 2012, nasce a Saga das 7 Mulheres, onde além de contos, crônicas, poemas, o leitor irá se deparar com memórias romanceadas da vida de 7 irmãs. Um legado que deixa para suas irmãs que tiveram suas vidas reais transformadas em ficção. Em 2018, começou a esboçar o que seria seu terceiro livro. No cotidiano de sua vida, entre uma coisa e outra, observando o mundo e as pessoas ao seu redor, foi tecendo as palavras na tentativa de criar um belo panorama onde pudesse expressar suas alegrias, seus sonhos, tristezas, dúvidas e indignação diante das injustiças sociais. Nascendo assim, o livro Entre uma Coisa e Outra, com o apoio da Universidade Estadual da Paraíba. Valéria escreveu seu 5º livro em 2017, Marcas de um Tempo, tomando emprestado de Machado de Assis a temática que ele usou em Memórias Póstumas de Brás Cubas. A personagem do livro de Valéria, a narradora protagonista, faz uma retrospectiva de sua vida enquanto se encontra deitada em seu caixão, em seu próprio velório. Este livro é também um legado que a autora deixa para sua família, pois conta a história real de sua irmã, mãe falecida em forma de ficção. O processo de escrita desse livro se fez em meio a muitas emoções, pois foi exatamente o período em que sua irmã estava sendo velada. A sensibilidade da autora foi aflorada com essa temática. Em 2020, publicado Ensaios sobre a Mulher Contemporânea, um livro com um tom às vezes áspero, sarcástico, às vezes poética e humorado, mas sempre questionador, que a autora desejou escrever com cérebro ativo de ensaísta, mesmo quando fizesse comentários sobre o cotidiano, sendo rigorosa e às vezes até cruel, consigo e com os outros. Este livro é uma coletânea de ensaios breves, como crônicas ou artigos, que formam um conjunto, um ensaio literário, onde a autora se dirige a um possível leitor ou um possível leitora, de uma maneira direta e coloquial. O livro mostra a mulher contemporânea em seus mais pungentes, com temas que abordam o drama existencial humano, suas comuns perplexidades, família, violência, aliciamento sexual, preconceito, escolhas e conquistas. Um livro que indaga críticas, dúvida, tudo isso com momentos de fria lucidez para também trazer alívios de delicadeza e ternura. Ainda em 2020, aos contratempos das editoras por causa da pandemia, outro romance que já se encontrava na editora também ficou pronto. Neste mesmo ano, a autora publica 2 livros, né? E daí escuta um comentário de Télio Farias, presidente da Academia de Letras de Campina Grande. Neste livro, cada capítulo nos leva a outro, atiçando a curiosidade do leitor. O livro explora os sentimentos dos personagens, inclusive ao estilo da inglesa Virginia Woolf, traz reflexões psicológicas, levando o leitor para dentro dos personagens dos principais atores do romance. Ele ainda ressalta que a autora resgata essa temática, o dilema entre viver e o amor e o celibato, de padres apaixonados, e o faz de uma forma muito gostosa de ler, com um texto leve que abraça o leitor. O celibato não é uma questão de dogma, mas sim uma regra de vida, que eu aprecio muito e creio ser um presente para a igreja. Mas uma vez que não se trata de um drama,
A porta está sempre aberta. Valéria escreve seu primeiro e segundo romance em 2021, chamado Dolores, pelos caminhos da lembrança. Mais uma vez, Valéria escreveu seu primeiro e segundo romance em 2021, Dolores, pelos caminhos das lembranças. Neste romance, a autora nos surpreende a cada capítulo. Com uma linguagem simples e fluida, ela explora os sentimentos, dúvidas e escolhas dos personagens. A história de Dolores nos faz refletir sobre o amor, as relações afetivas, escolhas, preconceitos, segredos de família e maturidade. E agora, em 2023, a autora estará lançando seu novo romance, Antes que Seja Tarde. Neste romance, ela explora um tema extremamente atual, discutido, que vale a pena todo mundo conhecer e se aprofundar um pouco, que é o Alzheimer, trazendo para debate discussões a respeito dos desafios enfrentados pelos pacientes afetados por esse mal, como também o sofrimento dos que vivem do seu lado. O livro mostra os dramas familiares, solidão, perdão, paciência, resiliência, fuga da realidade e tantos outros desafios e sentimentos. A Valéria ainda diz que tem um defeito: altamente vaidosa e extremamente ansiosa. Considera suas maiores qualidades a gratidão, a generosidade, a empatia, o bom humor, alegria, disciplina, pontualidade e muito determinada. Adora ler, escrever, pintar, costurar, dançar, viajar, fazer inúmeras amizades. Detesta a academia de ginástica. E essa é a Valéria, nossa autora, que você, se não conhece, precisa conhecer, né? Vai lá no Instagram da Valéria, que eu vou deixar aqui nos comentários. Conhece um pouquinho da autora e um pouco de suas obras, que tem todas disponíveis na Amazon e algumas com ela, ok? Então adquira a obra de uma autora brasileira contemporânea, que vale a pena você conhecer, não só um pouco da personalidade, do cotidiano dessa mulher, como também da sua literatura.